Capítulo 3. Por que Deus não suspendeu a liberdade ao ver que começavam a pecar? Por que Deus não retira a liberdade ao ver que alguém se encaminha para o mal? Não o faz mesmo, pois isso significaria apostar que tal espírito estaria fadado irremediavelmente a cair sobre o mal. Permitir-lhe continuar fazendo mal supõe oferecer-lhe a chance de retornar ao bem. Retirar-lhe a prova faria com que cometesse menos pecados, mas então o espírito que tivesse sido salvo da prova se petrificaria para sempre no pecado daquele exato momento. Para sempre. Possibilitar que o mal siga fazendo mal lhe dá a oportunidade de retroceder. Capítulo 4. São iguais todos os demônios? Já vimos que cada demônio pecou com uma intensidade determinada. Além disso, cada demônio pecou em um ou mais pecados específicos. A rebelião teve origem na soberba, ou orgulho. Mas, dessa raiz de pecados, nasceram outros tantos pecados. Durante os rituais de exorcismo, isso fica muito claro. Há demônios que pecam mais em ira, outros mais em sua egolatria, e ainda outros por desespero e etc. Cada demônio tem, de forma análoga aos seres humanos, sua psicologia, sua forma particular de ser. Há aqueles que são mais eloquentes, outros mais dados a bravatas e galhardias. Em uns brilha de forma especial a soberba, e em outros o ódio. Ainda que todos tenham se separado de Deus, uns são piores que outros em maldade. Depois é necessário que nos lembremos que, como nos descreveu São Paulo, há 9 hierarquias angélicas. As hierarquias superiores são mais belas e inteligentes que as inferiores. Cada anjo é completamente distinto dos outros anjos. Não há raças de anjos, para usar um termo antropológico. Ainda assim, cada um completa sua espécie com sua individualidade. Obviamente, é possível agrupar os anjos em grandes grupos ou hierarquias, também chamadas coros, pois se formaram enquanto cantavam os louvores a Deus. Seu cântico, saibamos, não vem pela voz, mas é o louvor espiritual, em que os anjos emitem sua vontade ao conhecer e amar a Santíssima Trindade. De cada uma das 9 hierarquias caíram anjos, transformando-se em demônios. Ou seja, há demônios que já foram virtudes, potestades, serafins e etc. Ainda que sejam demônios, conservaram seu poder e inteligência. Pelo que fora dito logo acima, fica claro que há também 9 hierarquias demoníacas. Algo que fora comprovado através dos exorcismos é que entre eles há uma supremacia dos superiores sobre os inferiores. Em que consiste tal poder? É impossível sabê-lo, pois não se sabe como um demônio, por isso mesmo feito livre, pode obrigar o outro a fazer algo, pois não há corpo para ser compelido ou coagido. Não obstante, pude comprovar que um demônio superior pode proibir um inferior de sair de um corpo durante um exorcismo. Ainda que o demônio inferior esteja sofrendo e queira sair, o superior pode impedir-lhe. Como um demônio pode obrigar outro a fazer algo ou proibi-lo, sendo este imaterial, repito, continua sendo um problema que escapa à nossa compreensão. Capítulo 5. Zoologia e demonologia. Poderíamos dizer que há um certo paralelismo entre a zoologia e a demonologia. Afinal, cada ser angélico é distinto de todos os outros, pois esgota a forma angélica que lhe fora dada. Não obstante, é possível de englobá-los em grandes grupos. Melhor dizendo, imaginemos que de cada espécie de mamífero existisse apenas um exemplar, um único cervo, único gamo, único cavalo e etc. Cada um deles seria distinto em relação aos outros. Mas, dentro do reino animal, poderíamos agrupar esses seres em uma única espécie, a dos mamíferos. Não porque enquanto seres vivos sejam iguais entre si, senão por serem mais semelhantes entre si do que diante dos seres vivos da espécie dos insetos ou dos peixes.
Aqueles mamíferos seriam distintos entre si, mas seriam agrupados por ser maior sua semelhança frente às outras classes de seres. Daí que isso ocorre também com as naturezas angélicas. Cada uma é distinta de outra, mas podem ser reunidas em grandes grupos. Nesse caso, são 9 os tais grupos segundo a Bíblia: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Se as diferenças entre os animais são por vezes tão grandes, tais diferenças no mundo angélico são ainda maiores, pois a forma está isenta das leis biológicas e físicas. Portanto, se é gritante a distinção entre uma libélula e uma águia, maiores são as diferenças entre os elementos de cada natureza angélica. Se é patente a diferença entre uma joaninha e uma baleia azul, quanto mais não será entre um ser angélico de primeira e um de nona hierarquia. Capítulo 6. Astronomia e Demonologia. Existe um certo paralelismo entre a astronomia e a demonologia. Um sistema solar é como uma parábola do que são Deus, os anjos e os demônios. Deus seria o astro-rei, o Sol, obviamente, ao redor do qual orbitam todos os corpos celestes do sistema solar, pois ele é o centro, iluminando assim a todos. O restante dos planetas, asteroides e satélites seriam os santos e anjos. O esquema de órbita dos satélites em volta dos planetas seria como uma representação da iluminação de uns anjos aos outros. Ainda que os satélites girem em sentido imediato em torno dos planetas, também orbitam em sentido amplo ao redor do Sol. Deus é o centro, por mais intermediários que exista, entre os seres e ele. Assim sendo, os demônios seriam tais quais os corpos que se deixaram afastar da atração do Sol. O Sol os atrai, sem que deixe nunca de os atrair assim, de os iluminar e de lhes conceder calor. Mesmo assim, esses corpos se afastaram tanto, livremente, que agora vivem nas trevas exteriores, em meio ao frio do vácuo e da escuridão. Deus continua atraindo-os em cada instante, cada segundo, mas eles já estão irredutivelmente fora do alcance de sua atração e de sua luz. O Sol não os priva de sua luz, são eles que decidiram dirigir-se em direção oposta. Muitas pessoas se perguntam onde está a linha divisória entre a condenação eterna e a salvação. Esta parábola astronômica oferece luz sobre o tema, pois tal linha é como o limite da força de gravidade de um corpo maior sobre um corpo muito menor. Um deles pode estar já muito distante, porém, se está unido à força da gravidade do Sol, a ele está unido. Por outro lado, se o corpo menor vaga já completamente livre, alheio à força da gravidade do Sol, configurada está aí a condenação eterna, ou seja, o eterno afastamento e extravio. Se contemplarmos estas imagens analógicas a partir da Terra, devemos fazer certos ajustes, juntando aos planetas e satélites as outras estrelas. Porém, também podemos juntar certos detalhes, incluir a Lua no cenário. Deus seria o Sol, a Virgem Santíssima seria a Lua e as estrelas prefigurariam os anjos do céu. A diferença entre a luz do Sol e a das estrelas seria a analogia da diferença entre o ser de Deus e os dos espíritos angélicos. Os anjos seriam pálidos fachos de luz, diante da luz ofuscante e irresistível de Deus. O mesmo se dá com a diferença entre a luz da lua e das estrelas, prefigurando a ação aparente da luz refletida pela Virgem e a irradiada de longe, no sentido espiritual, pelos anjos. Logo, entre muitas passagens das Sagradas Escrituras, fica claro que as estrelas, luminosas e brilhando de longe em direção da Terra, são imagens dos espíritos angélicos.